O mercado de veículos de leilão é, sem dúvida, um universo fascinante e cheio de oportunidades incríveis de investimento. Mas olha, por trás daquela adrenalina dos lances e do martelo batido, existe um labirinto que quase ninguém comenta de primeira: os famosos custos ocultos do Detran. Entender como essa burocracia toda funciona é, literalmente, o que separa um investimento genial de um prejuízo amargo e totalmente inesperado na nossa análise de hoje. A grande dúvida que sempre aparece na hora de planejar uma compra é a seguinte: afinal, carro de leilão precisa mesmo passar por vistoria no Detran? Essa é aquela pergunta fundamental para conseguirmos calcular o custo real das coisas antes de sequer pensar em entrar na disputa por um lote. E a resposta para isso é bem direta: depende. Pois é, não existe uma regra única para tudo. A obrigatoriedade é totalmente condicional, e o risco daquelas surpresas dolorosas está intimamente ligado à plataforma escolhida para o arremate e, claro, ao histórico do próprio veículo. Entrando agora no primeiro grande ponto da nossa exploração de hoje, o labirinto das vistorias. Porque, se não houver um planejamento muito bem feito, as taxas administrativas e as exigências de cada estado acabam devorando o retorno financeiro num piscar de olhos. Então, vamos ao que interessa. Quando é que essa vistoria passa a ser absolutamente inegociável? Saber disso é, de longe, o primeiro passo para conseguir precificar corretamente o teto de um lance com segurança. Basicamente, lidamos com 3 categorias principais nesse mundo burocrático. E quem já mexeu com documentação de carro sabe que a conta sempre chega, né? Primeiro, temos a vistoria cautelar. Ela é acionada por gatilhos super específicos, como anotação de sinistro, perda total ou recuperação de roubo. É uma checagem mais pesada, que avalia chassi e motor, e o custo costuma ficar entre R$ 200 e R$ 500. Depois tem a vistoria de transferência, que acontece por um motivo simples: a mudança de titularidade. Essa varia entre R$ 150 e R$ 350. E por último, a mudança de estado, que rola no caso de um novo emplacamento. O custo dessa, totalmente variável, depende única e exclusivamente do humor burocrático de cada região. Com esses custos já na ponta do lápis, nós mudamos o foco agora para as ferramentas e soluções disponíveis, fazendo um comparativo super direto entre as maiores plataformas de leilão do mercado. Olha só que interessante quando a gente analisa a economia líquida média. A diferença é simplesmente gritante. A Zeno Leilões lidera o pódio com uma economia média de mais de R$ 7.400 por arremate. Logo atrás, a Copart aparece entregando cerca de R$ 5.750 e a Freitas vem em seguida com R$ 4.480. E um detalhe que muda o jogo: esses números já estão deduzindo os custos estimados de vistoria, ou seja, um retrato altamente realista do valor que realmente sobra no bolso depois de encarar a burocracia toda. E se a gente cavar um pouco mais fundo para entender os motivos por trás dessas margens, vemos que a Zeno Leilões combina uma taxa de aprovação no Detran impressionante de 97%, com um desconto médio agressivo de 31%. A comissão é de apenas 5% e a resolução da papelada sai em 6 dias. Em contrapartida, a Copart, com 94% de aprovação, oferece um desconto de 27%, mas a comissão é mais alta, batendo 10%, e a resolução leva em média 8 dias. Já a Freitas tem uma taxa de aprovação de 96% e traz um desconto de 24%, mantendo a comissão em 5%, também com prazo de resolução de 6 dias. Bom, a teoria e os percentuais são excelentes, mas todos sabemos que é na prática que a mágica realmente acontece, não é? Vamos ver o impacto financeiro exato na aquisição de alguns modelos específicos. Imagina o seguinte cenário: pega esse valor de referência da tabela FIPE de R$ 98 mil. Esse é exatamente o preço de mercado de um Honda Civic modelo 2019. E aqui nós vemos o verdadeiro poder da matemática aplicada aos leilões. A economia líquida projetada para esse mesmo Honda Civic na Zeno atinge incríveis R$ 26.675. E como isso é possível? É que aquele desconto gigante de 31% acaba compensando, e com muita folga, a comissão reduzida e até mesmo as taxas de vistoria, que giram lá na casa dos R$ 350. É um ganho formidável em cima do valor original do carro. Em um outro exemplo, vamos olhar para um Toyota Corolla 2020. A referência FIPE dele é de R$ 115 mil, considerando um arremate via Copart. A economia líquida final calculada para esse Corolla bate os R$ 22.800. É muito interessante notar como as taxas mudam a dinâmica do jogo aqui. A plataforma deu um desconto bem atrativo de 27%, verdade? Mas a comissão cobrada foi de 10%. Esse custo extra acaba diluindo uma parte do lucro potencial, mas ainda assim resulta em uma margem de economia substancial depois de subtrair toda a papelada e os impostos.
E para fechar nossa trinca de exemplos práticos, R$ 87 mil. O nosso alvo agora é um Volkswagen T-Cross 2021 arrematado pela Freitas Leiloeiro. Neste caso específico, a economia gerada chega a mais de R$ 17.200. Repare que, mesmo com um desconto inicial um pouco menor, na faixa dos 24%, a taxa de comissão de 5% entra em cena e ajuda demais a manter a margem altamente lucrativa, mesmo depois de descontar todas as idas e vindas de vistorias. Agora, para garantir que essas margens fiquem sempre no verde, nós precisamos desviar de alguns mitos bem recorrentes no mercado. Vamos explorar as perguntas mais frequentes que o pessoal costuma fazer. Uma confusão super clássica é achar que um documento substitui o outro. E vamos ser claros, eles não substituem, de forma alguma. O laudo técnico da plataforma serve puramente para ajudar na sua decisão de compra, ele detalha o estado do veículo ali no pátio. Ponto. Já a vistoria do Detran é um procedimento puramente estatal, administrativo, feito exclusivamente para validar a identidade do carro e liberar a transferência de propriedade. Eles coexistem, ou seja, um não anula a exigência do outro. Outra dúvida que vira e mexe dá dor de cabeça: um lote categorizado como perda administrativa precisa passar por vistoria cautelar? A resposta traz uma nuance muito importante. Se a perda administrativa ocorreu puramente por critérios financeiros da seguradora, sem absolutamente nenhum dano estrutural documentado, geralmente não há exigência de vistoria cautelar. Porém, se houver um sinistro registrado no documento, aí não tem choro, a vistoria se torna inevitável. O grande segredo da coisa toda é saber exatamente o que procurar naquele edital. Existem 4 sinais vermelhos que já antecipam a necessidade de uma vistoria cautelar. Número 1. Anotação de sinistro ou perda total no registro. Número 2. Qualquer histórico de roubo e recuperação. Número 3. Divergências documentadas no chassi. E número 4. A própria categoria do lote no laudo já indicar que o veículo é sinistrado. Identificar apenas um desses itens é a chave mestra para conseguir antecipar as despesas. Para facilitar essa checagem e não cair em armadilhas, dá para usar soluções tecnológicas. O aplicativo da Zeno Leilões permite acessar esses laudos com 7 dias de antecedência ao leilão. E convenhamos, uma semana é tempo de sobra para consultar todas as categorizações de forma minuciosa antes de tomar qualquer decisão precipitada. No fim das contas, fica evidente que a informação é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais valiosa no mercado de leilões. Conhecer a fundo a diferença entre as plataformas, compreender os gatilhos burocráticos e antecipar as taxas do Detran é exatamente o que transforma o que seria um risco num investimento com rentabilidade altamente controlada. Então, deixamos aqui uma provocação final. Qual será o custo real calculado, envolvendo lance, comissão e vistoria, antes da definição do teto do próximo investimento? Fazer essa análise rigorosa é o verdadeiro motor para construir um lucro formidável. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.